Olá, começa agora o CNT Multinotícias, que tem o compromisso de apresentar conteúdos que vão além do que acontece no dia a dia. Tudo para levar mais informação até você. Então confira os temas dessa edição. Uma solução apresentada pela Embrapa aposta na própria natureza para recuperar áreas degradadas. Quando o jogo passa do controle, o impacto atinge o bolso. E para diminuir o prejuízo, um serviço do SUS oferece atendimento gratuito para quem enfrenta esse problema. Na Universidade de Brasília, pesquisadores desenvolvem um motor de foguete com impressão 3D em metal. E no Brasil, milhões de pessoas convivem com o Alzheimer e a demência. E os primeiros sinais podem não ser problemas de memória. A gente mostra como a doença também afeta a rotina e o cuidado dentro de casa. E vamos até o extremo sul da Bahia fazer uma visita aos recifes de Abrolhos, uma das áreas marinhas mais ricas do Brasil. Você acompanha essas notícias agora no CNT Multi. Passada a COP30, que colocou Belém e a Amazônia no centro das negociações sobre o clima, começam a ganhar espaço as soluções apresentadas por instituições brasileiras durante o evento. Uma delas vem da Embrapa e aposta na recuperação de áreas degradadas com a ajuda da própria natureza. Na conferência, a Embrapa mostrou a semeadura direta para a recomposição da vegetação nativa. Uma tecnologia que lança sementes de espécies brasileiras diretamente no solo, sem precisar plantar muda por muda. A técnica torna o processo de restauração mais simples, rápido e barato. Ajuda a recuperar o solo, atrair a fauna, aumentar a infiltração da água e capturar carbono, colaborando para o equilíbrio climático e a biodiversidade. Quem quiser aprender a aplicar o método tem à disposição um curso online gratuito da Embrapa. Semeadura direta para a recomposição da vegetação nativa, disponível na plataforma eCampo. Além desse curso, a Embrapa oferece várias outras formações online e gratuitas na área ambiental. Para quem quiser se aprofundar no tema, basta entrar na página que está aqui na nossa tela. E agora a gente fala de apostas e jogos online. Nessa área, o problema nem sempre começa com uma perda grande. Às vezes começa com mais tempo no aplicativo, com a tentativa de recuperar o que foi gasto e com o jogo ocupando espaço demais na rotina. Quando isso acontece, não é só o bolso que sente. A saúde mental e a vida da família também podem ser afetadas. E pensando no tema como questão de saúde pública, um serviço do SUS oferece atendimento gratuito e confidencial por videochamada para pessoas com dificuldade de controlar jogos e apostas. A gente mostra como funciona. O primeiro passo é entender o que caracteriza o risco. Não é o fato de apostar uma vez ou outra, mas o momento em que a pessoa percebe que perdeu o controle sobre o tempo e o dinheiro e começa a insistir mesmo com prejuízo. No momento em que você percebe que você perdeu o controle com relação ao jogo, seja na quantidade de dinheiro gasto, seja na quantidade de tempo que você passa naquele jogo, talvez esses sejam os principais marcadores de que você está desenvolvendo uma relação que a gente chama de uma relação patológica com o jogo. Então, acho que esses são os primeiros sinais. Quando esse padrão se instala, o impacto costuma afetar também os mais próximos, porque a pessoa pode se isolar, pode desenvolver ansiedade e culpa. Para oferecer apoio, profissionais de saúde fazem atendimentos por videochamada a partir de uma estrutura instalada no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, em parceria com o Ministério da Saúde. O atendimento é gratuito e confidencial, feito por psicólogos, terapeutas ocupacionais e médicos. Cada consulta dura em média 45 minutos e pode fazer parte de um ciclo de até 13 sessões. O serviço atende maiores de 18 anos e também familiares e rede de apoio, porque o problema raramente atinge só uma pessoa. O acesso começa pelo SUS Digital. O usuário responde a um questionário de autoteste e, se o resultado apontar impacto relevante,
pode ser encaminhado para atendimento sem custo. Qualquer pessoa usuária do Sistema Único de Saúde que esteja em qualquer território do nosso país e que identifique, através dos canais do Ministério, sobretudo, o aplicativo Meu SUS Digital, o mini aplicativo dentro do aplicativo, problemas com jogos de apostas, que se aplique o questionário de autoteste, o autoteste, para avaliar se a pessoa tem impacto por algum problema de jogo e ela positiva nesse autoteste, ela é uma pessoa elegível, sem custo algum, importante destacar isso, para ser atendida pela iniciativa. A previsão é de cerca de 1.000 atendimentos por mês, com investimento anunciado de 25 milhões de reais. Para participar, o cadastro é feito no aplicativo do SUS, com login pela conta gov.br e seleção do serviço voltado a problemas com jogos e apostas. Além do cuidado clínico, o plano inclui ações de proteção para quem quer cortar o acesso aos sites. Existe uma ferramenta do Ministério da Fazenda que permite solicitar o bloqueio de acesso a plataformas autorizadas para ajudar na prevenção de recaídas. E ainda nessa edição a gente mostra uma pesquisa brasileira que ajuda a entender como ciência e engenharia também podem impulsionar o desenvolvimento tecnológico do país. É logo mais. Quando a gente pensa em foguete, muita gente imagina algo distante, coisa de filme, né? Mas tem pesquisa sendo feita aqui no Brasil que trabalha justamente com o que faz um foguete sair do lugar, que é o motor. Na Universidade de Brasília, um laboratório desenvolveu um protótipo de motor usando impressão 3D em metal e por trás dessa peça tem um esforço grande de engenharia, testes e parcerias. A pergunta é, por que isso importa para o país e o que muda quando a tecnologia passa a ser desenvolvida aqui? O foguete lembra missões de exploração distantes, longe da nossa realidade. Mas esse tipo de tecnologia tem impacto no seu dia a dia, porque o que está sendo desenvolvido aqui no Brasil é um protótipo de motor feito com impressão 3D em metal, pensado para equipar satélites. O Brasil precisa avançar muito no desenvolvimento da manufatura aditiva, principalmente aplicado em motores de foguete, porque é um futuro de propulsão de foguetes em geral. Na prática, esse tipo de tecnologia pode ajudar o país a colocar e manter satélites em órbita com mais autonomia, o que fornece serviços que dependem do espaço, como previsão do tempo, comunicação, internet, navegação, monitoramento ambiental e resposta para desastres. Além disso, desenvolver esse motor por aqui significa formar profissionais, criar soluções de alta complexidade e reduzir a dependência de tecnologia estrangeira. É a ciência aplicada com potencial de virar inovação, emprego qualificado e soberania tecnológica. E aplicação em satélites, como nós pretendemos utilizar esse projeto em aplicação em motores de satélites, tem que atender critérios de peso. Quando se fala em impressão 3D, muita gente pensa naquelas impressoras de casa que fazem peças de plástico. Aqui é outra história. É metal com precisão e feito para aguentar situações extremas. A pesquisa da UNB desenvolveu um protótipo de motor usando esse tipo de fabricação, camada por camada, para chegar numa peça mais leve e com formas internas difíceis de produzir do jeito tradicional. Esse projeto com o motor de manufatura aditiva é o único projeto que é bastante avançado hoje em dia no Brasil. Não existe um outro projeto dessa grandeza de manufatura aditiva aplicada a motores de foguete. Basicamente, nós somos pioneiros em explorar a propulsão híbrida aplicada à manufatura aditiva. O que está sendo construído não é só um motor. É capacidade de projeto, de teste e de fabricação.
E isso abre caminho para outras pesquisas e outros equipamentos que podem ser desenvolvidos no futuro. Que também abre no futuro possibilidade de criar outros tipos de motores, por exemplo, motor de foguete líquido bastante avançado, que nós estamos caminhando para essa pesquisa. Mas o caminho de uma pesquisa não é reto. Antes de chegar ao teste real, foi preciso fazer contas, simular, prever como a peça vai se comportar com calor, força e pressão. A equipe explica que muita coisa precisou ser construída do zero, inclusive a metodologia de desenvolvimento e avaliação do motor. O principal desafio desse projeto foi que não existem métodos de cálculo analítico, nem nenhum método de engenharia disponível hoje em dia validado. Então, nós conseguimos começar com análise analítica e análise numérica praticamente do zero e criar uma metodologia bem robusta de criação desse tipo de estruturas motores. Para tirar o projeto do papel, foi realizada uma parceria com o Instituto Senai de Inovação, que fica na cidade de Joinville, em Santa Catarina, e é uma referência em impressão metálica. Lá, os pesquisadores explicam que existem técnicas diferentes e que, para dar certo, a impressão exige preparação e muitos ajustes. E aqui a gente tem basicamente duas técnicas de manufatura aditiva, que é fusão em leito de pó. Como é que funciona? Então tem um pó metálico que é colocado numa base e aí o laser faz o contorno da primeira camada, essa base abaixa, a outra camada vem por cima, então isso aqui é o chamado leito de pó. E o outro é a deposição direta de energia. Então, é um bocal em que há, a sucção de pó metálico e o laser bem no meio aqui fazendo a fusão desse pó metálico. É a diferença entre imprimir e engenhar a peça que vai muito além de apertar um botão. É definir parâmetros, garantir qualidade e adaptar o desenho ao processo. Então, são essas duas técnicas que a gente tem, que são as mais usadas no mundo. E a gente tem, no total, são 5 impressoras e no total ali 16 fontes laser. Por exemplo, tem uma impressora para aumentar a eficiência do processo. Numa mesma impressora tem 4 fontes laser para fazer a fusão do pó. O motor impresso usa uma liga chamada Inconel 718, muito usada na área aeroespacial em decorrência da resistência a altas temperaturas. E o custo do pó metálico chama a atenção. Pode chegar a R$ 800 por quilo e é uma matéria-prima importada. Um problema mais difícil, eu acho, foi na parte de manufatura mesmo, porque a liga de Inconel, como é bem conhecida também, ela não foi muito explorada no Brasil para aplicar nos motores de foguete. Tudo isso mostra que por trás desse protótipo existe uma equipe grande. Mais de 60 pessoas que fazem parte do Laboratório de Propulsão Químicas, que envolve estudantes e pesquisadores. O projeto também conta com uma rede de parcerias nacionais e internacionais. Parcerias nacionais que são super importantes para criar esse ambiente de inovação na área de engenharia aeroespacial. Temos parceria grande com o Senai Instituto de Inovação do Joinville, temos parceria com a Agência Espacial Brasileira, com Força Aérea Brasileira, com empresa de fabricação no setor aeroespacial, porque precisa de fabricar peças e testar algumas peças. Temos colaboração com nossos fornecedores de equipamentos e programas. Já as colaborações internacionais também são muito importantes, por exemplo, com a Universidade Aeroespacial da Coreia, que trabalha conosco na parte de experimentação e metodologias de ensaio dos motores de foguete. As parcerias são importantes para que o Brasil avance colocando satélites em órbita e operando tecnologias estratégicas. E isso passa também por pesquisa aplicada, formação de pessoas e continuidade de investimento. Em 1978, eu acompanho o programa que é a Missão Espacial Completa Brasileira. Na verdade, eram três passos ou três propostas constituintes desse programa. Um, desenvolvimento de satélites, outro, desenvolvimento de uma base de lançamento e o terceiro, desenvolvimento de veículos lançadores. Os dois primeiros andaram muito bem, no entanto, a parte de veículos lançadores nunca foi para frente de uma forma continuada. Havia sempre interrupções, mesmo do ponto de vista orçamentário
ou mesmo de restrição de importações de alguns componentes chaves, por exemplo, uma unidade de medida inercial. Então eu vejo com muita satisfação e alegria, né, programas sendo retomados como esse para trazer de volta para a pesquisa a questão dos veículos lançadores. Porque sem eles, né, como é que a gente vai colocar os satélites em órbita? Dependendo de outras nações. Então é uma questão de soberania mesmo. E esse tipo de pesquisa que cria tecnologia brasileira é um exemplo de como muita coisa na ciência leva tempo para acontecer, mostrando que a persistência e o investimento são importantes pontos para que a gente avance em qualquer área. E no próximo bloco a gente fala sobre um tema que faz parte da rotina de milhões de famílias brasileiras. O Alzheimer e outras demências nem sempre começam com sinais fáceis de perceber. E isso pode atrasar o diagnóstico e o cuidado. É já já. No Brasil, milhões de pessoas convivem com o Alzheimer e com a demência. E a percepção dos primeiros sinais pode demorar para acontecer e comprometer a autonomia dos afetados. A perda de memória é um desses sinais, mas não é o único. Mudanças de comportamento, dificuldade para manter a própria rotina e até o peso do cuidado dentro de casa ajudam a mostrar que esse é um tema de saúde, mas também de apoio social e familiar. A demência costuma ser associada ao esquecimento, mas os sinais podem aparecer antes e de outras formas. Uma conversa que perde a coerência, a repetição de histórias, a dificuldade para administrar a própria rotina, quedas frequentes, perda de força e até o isolamento social podem ser alertas de que algo não vai bem. Em um país que envelhece cada vez mais, reconhecer esses sinais faz diferença para buscar ajuda o quanto antes. Na família de Flávio, esse alerta veio cedo e a formação na área de saúde ajudou a perceber que não se tratava de um esquecimento comum. E aí, meu irmão, né, o Jorge, a gente estava conversando e aí ele começou a me contar uma história sobre o carro dele, que ele foi arrumar o carro e que tinha que trocar umas peças e tudo mais, até estava tendo coerência a conversa, até que ele começou a ter uma conversa mais infantilizada. Então, parecia um menino de 12 anos, 11 anos, menino da 5ª série contando uma história. E aí aquilo ali me chamou a atenção e aí eu falei assim, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Fizemos exames de sangue, tomografia, ressonância e aí a gente conseguiu chegar realmente ao diagnóstico de que realmente ele estava com um quadro de Alzheimer. Os especialistas lembram que demência não é um único diagnóstico. Existem mais de 100 tipos com causas e evoluções diferentes. Mesmo assim, alguns fatores de risco aparecem de forma recorrente, como hipertensão, diabetes, colesterol alto, tabagismo, consumo excessivo de álcool, baixa escolaridade e perda auditiva não corrigida. Isso indica que o que protege o coração também ajuda a proteger o cérebro. Agora, recentemente, o que se discute, a própria perda auditiva não corrigida, ela pode levar ao isolamento social e pode agravar um quadro cognitivo, levando a pessoa a desenvolver uma demência. Tudo que é bom para o seu coração é bom para o seu cérebro. As pessoas já sabem que para o coração ter saúde cardíaca, a gente tem que controlar a pressão alta, tem que controlar a diabetes, né, a taxa de açúcar no sangue, né, tem que controlar colesterol, fazer atividade física, não fumar. E aí tem outras coisas muito importantes, por exemplo, consumo moderado de álcool. A baixa escolaridade, então pessoas que receberam estímulo escolar reduzido ou não receberam de forma adequada, elas têm pouca reserva, elas desenvolveram poucas conexões cerebrais. A prevenção também passa por rotina e participação social. Atividade física, alimentação adequada, acompanhamento de saúde e convivência com outras pessoas ajudam a reduzir riscos e a retardar perdas. Porque nem sempre o cuidado está só no remédio. Estar inserido em grupos, manter trocas e se sentir útil faz diferença para uma velhice mais saudável. A gente pode fazer atividades intelectuais, a gente pode estar engajado em atividades sociais de relacionamento com as outras pessoas,
por exemplo, através de grupos, associações, trabalho voluntário, né? Rodas de conversa, muitas coisas que as pessoas podem usar dos seus gostos e preferências para estarem integradas na comunidade. Se uma pessoa quer viver e ter uma velhice saudável, ela precisa se sentir útil. Mas quando o diagnóstico chega, a mudança não acontece apenas na vida de quem adoece. A rotina da família também muda. Em muitos casos, o cuidado recai sobre uma única pessoa, quase sempre uma mulher. O que a gente vê atualmente são cuidadores familiares, geralmente uma mulher, que deixou suas atividades, sua vida pessoal, seu trabalho para exercer o cuidado. Então, ela sofre consequências pessoais, psicológicas, de saúde física e também de propósito, de planejamento de vida, de carreira. E não faltam relatos de quem teve que reorganizar a vida para se dedicar ao cuidado. Tive que deixar o emprego porque, assim, a cuidadora hoje é muito caro, né? Internação para ela é muito difícil devido a essa agressividade dela. Então a gente sofre muito, então a gente faz de tudo para que ela não seja hospitalizada. Porque eu viro assim do lado avesso, entendeu? Pago exames particulares, pago médico para avaliar se precisa realmente ser hospitalizada. Eu sou filha única, tive uma mãe assistente social, muito ativista, muito preocupada com as outras pessoas e de repente ela começou a ter atitudes muito estranhas. Ela sempre avisou as coisas que fazia, ela não avisava mais, ela tinha atitudes impulsivas, ela saía sozinha, não avisava. E aí, piorando, eu trouxe ela para cá, ela morou comigo. Isso durou 10 anos, modificou totalmente a minha vida, mas eu faria tudo isso de novo, porque é a mãe, né? E ela faria por mim. Essa sobrecarga se soma a outro dado preocupante. As pessoas com demência estão mais expostas a algum tipo de violência, com destaque para o abuso patrimonial e negligência. Os números mostram para a gente que, assim, 2/3 das pessoas com demência vai sofrer violência contra a pessoa idosa, principalmente na modalidade patrimonial, em que as pessoas vão usar os recursos dessa pessoa idosa para coisas que não são para ela. Então, e sem o consentimento dela, sem o entendimento dela. A gente tem, por exemplo, a violência por negligência. As pessoas não serem adequadamente cuidadas. Às vezes existe uma condição de insuficiência social mesmo, as pessoas não têm meios, as pessoas são... O Brasil é um país que tem muita disparidade, tem pessoas miseráveis e às vezes é disso que decorre. Mas às vezes existem os meios e aquele idoso não é cuidado. E a gente tem isso em todas as classes sociais. E hoje o Brasil ainda enfrenta subdiagnóstico, poucos centros especializados e uma estrutura insuficiente para dar conta de um problema que cresce junto com o envelhecimento da população. E esse cuidado não se resolve apenas na saúde. Ele depende de orientação à família, suporte aos cuidadores e de políticas permanentes para que o peso da demência não fique restrito ao ambiente doméstico. O Brasil está muito atrasado na construção do seu Plano Nacional de Demência, que é uma legislação específica, supraministerial, que integra várias áreas do governo. Existe, eu estou tramitando no Congresso, mas muito lento. Não se tem acesso a tratamento específico no SUS, assim, os centros ainda são muito poucos, existem lugares ótimos, mas são poucos para a população geral. Reconhecer esses sinais cedo ajuda a buscar o diagnóstico, a organizar o tratamento e a preparar uma rede de cuidado. Mas a demência não pode ser tratada como um problema só da família. Em um país que envelhece rapidamente, é importante ampliar o acesso à informação e fortalecer o apoio oferecido para os pacientes, E agora a gente leva você até o extremo sul da Bahia para conhecer um dos lugares mais ricos em vida marinha do Brasil. Vamos até os Recifes de Abrolhos. A menos de 100 quilômetros da costa brasileira, um conjunto de ilhas de origem vulcânica guarda um tesouro natural valioso. A região de Abrolhos, onde está o maior banco de corais do Atlântico Sul e para onde milhares de baleias migram todos os anos. A jornada começa pelo rio Caravelas, já perto da Foz. Em um canal mais estreito, a água muda. É a mistura da água doce do rio com a água salgada do mar. Nesse ambiente de transição aparece o manguezal,
uma floresta adaptada ao ritmo das marés. E é ali, na reserva extrativista de Caçurubá, que a coleta de caranguejo sustenta parte da economia local, ao mesmo tempo em que o ecossistema cumpre um papel essencial para o clima. O solo lamacento, com pouco oxigênio, faz a decomposição ser lenta e, com isso, o manguezal retém carbono, ajudando a reduzir o aquecimento da atmosfera. Caranguejos participam desse processo ao metabolizar e depositar compostos orgânicos no solo. E a ostra do mangue, em colônias presas às raízes, filtra os nutrientes quando a maré sobe, contribuindo para a saúde do ambiente. Essa conexão entre terra e mar é direta. O manguezal de Caçurubá também é importante para os recifes de abrolhos. Muitas espécies que vivem no banco de corais nascem ali ou passam por ali em alguma fase da vida. No extremo sul da Bahia fica o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, criado em 1983. A área reúne 2 grandes setores, um próximo a Alcobaça e Prado e outro maior a cerca de 70 quilômetros da costa de Caravelas, incluindo parte do arquipélago e uma região submersa conhecida como Parcel dos Abrolhos. Nesse trecho do litoral, a plataforma continental é mais larga e permitiu a formação de grandes arcos de recifes. A proximidade dessas formações com a superfície em uma área tão extensa ajudou a produzir naufrágios e também o nome que virou aviso para os navegantes. A maior riqueza, porém, está debaixo d'água. Recifes construídos ao longo de milhares de anos por corais e algas coralíneas formam ambientes riquíssimos em espécies e também têm papel na retirada de carbono de circulação dos oceanos. Entre os registros, aparece um coral emblemático e abundante na região, o coral cérebro, que existe no litoral da Bahia com colônias que podem chegar a 1 metro e viver por décadas. E há formações únicas, os chapeirões, estruturas espetaculares que podem alcançar cerca de 25 metros de altura, com vida intensa ao redor. E quando o cenário se abre no mar, chega um dos encontros mais marcantes, as baleias jubarte. Todos os anos elas migram milhares de quilômetros margeando a costa brasileira para encontrar nas águas calmas, rasas e quentes da região um lugar seguro para o nascimento e o desenvolvimento dos filhotes. Abrolhos concentra beleza, biodiversidade e é um sinônimo de preservação da natureza. A gente precisa reforçar, que preservar espaços como esse é proteger uma parte importante do litoral brasileiro e também do futuro do planeta. E assim, com esse recado, a gente termina o CNT Multi de hoje. Mas se você quiser continuar acompanhando conteúdos como esse, é só acessar o aplicativo gratuito CNT Play. E você também pode participar do nosso jornal enviando as suas sugestões através do e-mail cntmulti@redecnt.com.br. Eu agradeço a sua companhia e até amanhã.